Olá, que o nosso Senhor Jesus esteja convosco. No vídeo de hoje convido vocês a ouvir a palavra do livro de Jonas. Nessas passagens, aprendemos sobre o chamado de Deus e a sua imensa misericórdia. Vemos Jonas tentando fugir do propósito que o Criador o deu e depois descobrindo que não há como escapar da sua vontade. A história nos lembra que Deus cuida de todos e que a salvação e o livramento vêm somente dele. Reflita sobre a mensagem e permita que Deus fale ao seu coração através desta palavra. Peço por favor que clique no botão para se inscrever no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo. O livro de Jonas, capítulo 1. Deus nos chama e nos mostra o caminho. Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um grande vento ao mar, e houve uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. Então os marinheiros ficaram com medo, e cada homem clamou ao seu Deus, e lançaram as cargas que estavam no navio ao mar, para o aliviarem. Mas Jonas desceu ao porão do navio e, deitado, dormiu profundamente, e o mestre do navio dirigiu-se a ele e disse-lhe: Que tens, ó dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim Deus pensará em nós, para que não pereçamos. E disseram cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa esse mal está sobre nós. Assim eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles lhe disseram: Diga-nos, lhe pedimos, por causa de quem este mal está sobre nós. Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de medo e disseram-lhe: Por que tu fizeste isto? Pois os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, porque ele lhes tinha dito. Então disseram-lhe: O que devemos fazer contigo para que o mar se acalme para nós? Pois o mar estava agitado e tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, para que ele se acalme, pois eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade está sobre vós. Entretanto, os homens remaram forte para trazer o navio à terra, mas eles não conseguiram, pois o mar estava agitado e tempestuoso contra eles. Por isso eles clamaram ao Senhor e disseram: Nós te rogamos, ó Senhor, nós te rogamos, que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e que não ponha sobre nós sangue inocente, pois tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então eles tomaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Então os homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Mas o Senhor havia preparado um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Livro de Jonas, capítulo 2. Mesmo no fundo do abismo, a oração ao Senhor nos salva. Então Jonas orou ao Senhor seu Deus do ventre do peixe, e disse: Clamei ao Senhor na minha aflição, e ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei, e tu ouviste a minha voz. Pois tu me lançaste no profundo, no meio dos mares, e as correntes das águas me cercaram. Todas as tuas vagas e as tuas ondas passaram sobre mim. Estou lançado de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as ervas daninhas estavam enroladas na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra, com seus ferrolhos, estava sobre mim para sempre.
mas tu fizeste subir a minha vida da decomposição, ó Senhor meu Deus. Quando minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor, e minha oração entrou a ti no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades desprezam a sua misericórdia. Mas eu sacrificarei a ti com a voz do agradecimento, eu pagarei o que votei. A salvação é do Senhor. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Livro de Jonas, capítulo 3. A palavra de Deus transforma os corações arrependidos, e a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e prega contra ela a mensagem que eu te ofereço. Então Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de jornada. E Jonas começou a entrar pela cidade jornada de 1 dia, e clamava, dizendo: Ainda 40 dias, e Nínive será derrubada. Assim as pessoas de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até ao menor. Assim, pois, a palavra chegou ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. E ele fez com que isso fosse proclamado e divulgado através de Nínive, pelo decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de pano de saco, e clamem poderosamente a Deus. Sim, convertam-se, cada um do seu caminho mau e da violência que está nas suas mãos. Quem pode dizer se Deus voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, para que nós não pereçamos? E Deus viu as suas obras, como se desviaram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a eles, e não o fez. O livro de Jonas, capítulo 4. Confiar em Deus é melhor do que escolher nossa própria justiça. Mas isso desagradou muito a Jonas, e ele ficou enfurecido. E ele orou ao Senhor e disse: Peço-te, ó Senhor, não foi esta a minha fala, quando ainda estava em minha terra. Por isso fugi antes para Tarsis, pois sabia que és um Deus gracioso e misericordioso, tardio para se irar e de grande bondade, e que te arrependes do mal. Por isso agora, ó Senhor, eu te imploro, tira minha vida, pois é melhor para mim morrer do que viver. E disse o Senhor: Fazes bem em ficar irado. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se no lado leste da cidade. Ali fez para si uma tenda e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E o Senhor Deus preparou uma aboboreira e a fez nascer por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar de seu enfado. Assim Jonas se alegrou demasiadamente por causa da aboboreira. Mas Deus preparou um verme quando a manhã subiu no dia seguinte, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, quando o sol apareceu, Deus preparou um forte vento do leste, e o sol feriu a cabeça de Jonas, que desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: É melhor para mim morrer do que viver. E Deus disse a Jonas: Fazes bem em ficar irado por causa da aboboreira. E ele disse: Faço bem em ficar irado até a morte. E disse o Senhor: Tu tiveste pena da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que nasceu em uma noite, e em uma noite pereceu, e não deveria eu poupar Nínive, aquela grande cidade, onde estão mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Eu gostaria de encerrar este vídeo com as palavras da carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. E sejam amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo.
Agradeço a você por assistir até o final e espero que estas palavras tenham contribuído em algo de bom para a sua vida. Peço por favor que clique no botão para se inscrever no canal, deixe o seu like, compartilhe e deixe seu comentário. Que o Criador abençoe a todos vocês em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.